Nesse vídeo nós estamos começando a última unidade aqui do nosso curso de crescimento econômico, né? Nesse vídeo nós vamos apresentar... Nessa unidade nós temos dois textos. Um é esse que eu vou apresentar hoje, que é um texto clássico sobre colonização e crescimento econômico, passando por instituições, que é do Acemoglu, Johnson e Robinson. O próximo vídeo, eu vou tratar de um texto sobre populismo macroeconômico, um texto muito conhecido também, sai um pouco até do jeitão aqui do curso, mas eu acho que é uma maneira legal de tocar em assuntos que são interessantes aqui para a América Latina e tal, em geral, que é um texto do Dornbusch e do Edwards, a respeito de populismo macroeconômico. E vamos ter a nossa aula prática. Na nossa aula prática nós vamos discutir variáveis instrumentais no R, como usar variáveis instrumentais no R. Então, são esses a rota aqui para o final do nosso curso. Bom, vamos começar com o texto do Acemoglu, Johnson e Robinson. A pergunta que motiva o texto, que eles botam logo na abertura do texto: quais as causas fundamentais para explicar as grandes diferenças entre as rendas per capita dos diversos países? O que explica isso? Essa é a questão que está motivando esse curso, essa é a questão por trás desse curso inteiro, e é uma das grandes questões da economia. Estritamente falando, e eu talvez tenha falado isso lá no começo do curso, é a questão de Adam Smith, quando começa a nossa área, né? Adam Smith, o livro, ele quer saber a natureza e as causas da riqueza das nações. Então, no fundo, é isso, né? A natureza e as causas das riquezas das nações passa por isso. Como explicar as grandes diferenças entre as rendas per capita dos diversos países. Por que tem país com renda per capita de 60 e tantos mil dólares, convertida em poder de compra para comparação, e países com 10 mil, como nós vimos lá na nossa primeira unidade? Por que tem toda essa dispersão? O que está acontecendo? E quais são as causas fundamentais, né? Não aquelas causas pontuais que geram momentos bons e ruins, mas as causas fundamentais. Nós vimos que tem uma persistência muito grande desse fenômeno. Os 10 países mais ricos é bem persistente, os 10 mais pobres. Então, a ideia é tentar fazer essa discussão. De novo, não é novo no curso, mas é um texto que tem essa abordagem bem interessante da parte institucional e faz essa discussão a respeito dos processos de colonização. A tese central aqui, ou da teoria, digamos assim, que eles vão apresentar, é muito conhecida por conta do livro do Acemoglu e do Robinson, que é o Por que as Nações Fracassam, que quem leu vai identificar aqui a questão das instituições. Quem não leu, é uma dica que eu dou aí, é uma dica interessante de leitura para, quem sabe, o período que vem aí de recesso escolar. Quem gosta de crescimento, é um livro que vale a pena ler, porque, independente se você concordar ou não com o argumento, é um livro influente, traz questões interessantes, é uma leitura boa, é bem escrito, e dá essa oportunidade aí de conhecer essa abordagem importante para explicar as grandes diferenças de renda entre as nações. Bom, de saída eles reconhecem, tem o pouco consenso na resposta a essa pergunta. A unidade, se não me engano, 3 do curso, mostrou como é difícil responder isso. Nós vimos lá o paper do Salamartin com 2 milhões de regressões. Nós vimos a discussão do BMA, como selecionar variáveis. Quer dizer, selecionar variáveis, no fim, são explicações, né? Cada variável é uma explicação. E nós vimos toda a dificuldade envolvida nessa discussão. Na teoria não fica atrás, tem teoria apontando para um lugar, apontando para outra, é uma questão muito delicada. Eles argumentam que diferenças nas instituições, nos direitos de propriedade, têm recebido atenção considerável nos últimos anos. Eles escreveram esse artigo em 2001, e essa atenção continua, continua sendo um tema que recebe atenção considerável, essa questão das instituições, direitos de propriedade e outras, e o crescimento econômico, como é que essas coisas conversam. A ideia é que países com melhores instituições, é muito difícil dizer o que é a melhor instituição, vamos comentar um pouco isso lá na frente, é muito difícil mesmo essa definição de instituição boa, mas vamos seguir aqui a lógica. Essas melhores instituições, que envolvem maiores garantias de direito de propriedade, políticas menos distorsivas, vão investir mais em capital físico e humano e vão usar esses fatores de forma mais eficiente. Não é? Por que isso?
Porque você imagina, se você tem um alto risco de ser expropriado, se existe essa chance é considerável, você tem muito pouco estímulo para acumular capital. Você vai criar capital, vai poupar, vai deixar de consumir para fazer uma empresa ou para acumular pode ser num banco, uma riqueza financeira, como dizem, né? Você vai ter esse capital, mas se você tem alto risco de tomarem tudo teu, por que você vai fazer isso, né? Ou então você vai acabar mantendo em outros países, porque no seu você não tem garantia nenhuma, de repente você desagrada um político poderoso e isso é suficiente para o cara tomar tudo que é teu, de repente você até morre. Entendeu? Quer dizer, então, isso dá pouco estímulo. E para o capital humano não é muito diferente, quer dizer, você não vai expropriar o capital humano do cara, né? Mas você pode impedi-lo de usar. Então, o cara é bem qualificado, mas ele não consegue uma posição por motivos políticos, não tem nada a ver com a competência dele ou a capacidade dele. Ele não consegue porque tem ele é identificado como alguém que é contra o regime, ou pode ser por questão de etnia, pela origem dele, quer dizer, ele não vai se animar de ter esse capital e de procurar formas cada vez mais eficientes de usar esse capital humano ou o capital físico. Então, a ideia aqui é que para você ter um incentivo adequado para acumular capital humano, acumular capital físico e usar esse capital humano, buscar as formas mais eficientes, é necessário que as instituições te deem garantias de que o fruto desse esforço vai ser apropriado em grande parte por você. Claro que não é 100%, você tem impostos, você tem outras coisas que um pedaço vai, mas que tenha uma parte significativa que você possa apropriar. Então, essa é a lógica de por que as instituições seriam tão importantes. Acontece que estimar o efeito das instituições no crescimento econômico é problemático por conta de endogeneidade. Tem problema de endogeneidade lá dentro. As economias têm boas instituições porque são ricas ou são ricas porque têm boas instituições? Esse é o problema. É um problema complicado, entendeu? É delicado. Você pode pensar que boas instituições são uma espécie de bem superior, bem de luxo, bem superior, digamos, para ficar. E que aí, para você ter essas boas instituições, o país precisa de um certo nível de renda, senão ele não consegue ter essas instituições, né? Uma democracia, um governo restrito, uma imprensa livre, garantia de direitos individuais. E aí o país rico tem isso porque ele pode. Se for isso, você vai encontrar uma correlação, você vai encontrar uma relação significativa, mas não porque as boas instituições estejam levando ao crescimento, mas porque o país rico que levou a boas instituições. Então, isso é um problema clássico em econometria, ele aparece em várias outras situações, em várias outras abordagens, de você não saber quem está puxando quem, né? Quem é que está puxando quem. Então, esse é um dos problemas. O outro problema, talvez ainda mais grave, é que você pode ter economias que são diferentes por várias razões e que aí elas também serão diferentes tanto nas instituições quanto na renda per capita, mas não por conta de alguma relação de causalidade ou do tipo entre essas duas variáveis. Você pensa em pacotes. Então, você pode pensar que determinada religião, por exemplo, induz as instituições que nós estamos chamando de ruins e induz a baixos níveis de PIB per capita. E, claro, você pode sempre pensar que essa religião é parte do arcabouço institucional do país, mas vamos dar quebra esse galho para mim, só para dar o exemplo, né, de por que pode acontecer isso. Essa maneira de fazer isso, você pode dizer, não, mas vamos controlar por essas coisas. Só que aí lembre da nossa unidade 3, das 2 milhões de regressões do Salamurtin, do BMA, e que não é simples saber quais são essas variáveis, afinal de contas. Então, a chance de crescimento, você ter problema de variável omitida, é muito alta. Então, é um desafio que eles estão colocando, é realmente complicado, e eles vão usar estratégia de variável instrumental, que é uma estratégia adequada para problemas desse tipo. Só que antes eles vão fazer uma discussão de como se justifica os instrumentos, né? Não vale chegar e dizer o instrumento é esse porque eu acho legal. Pelo menos eles não se contentarem em fazer isso. Eles vão procurar uma fonte exógena de variação nas instituições, quer dizer, eles vão procurar uma causa que explique a variação das instituições, mas que não tenha ligação com o PIB per capita atual. Por atual, esse paper é de 2001, eu estou falando por atual,
1995, que é o dado deles, né? Já não é tão atual, mas aí, como a gente vai estar falando aqui de período colonial, vale como atual, né? Final do século XX é bem atual quando você está numa perspectiva desse tamanho. No artigo é proposto uma teoria para as diferenças institucionais entre países colonizados por europeus. Esta teoria será usada para obter uma possível fonte de variação exógena das instituições. Então, eles vão propor uma teoria para explicar essas diferenças institucionais, né? Quer dizer, por que europeus, às vezes do mesmo país, por que ingleses que foram para uma região, colonizaram uma região, eles trouxeram um determinado tipo de instituição, em outras regiões eles levaram outro tipo de instituição. Ou os franceses, né, os holandeses, esses povos passaram por vários países. Eles têm colônias em várias regiões. E as instituições dessas colônias não são exatamente as mesmas. Então, o que motiva isso? Nós vamos fazer a discussão se tem uma relação com a identidade do colonizador, ou seja, os ingleses, os franceses, ou se é outra razão. Eles propõem outra razão, eles propõem uma outra explicação. Para isso, eles vão usar de algumas premissas. A primeira premissa, para propor essa razão, né, essa relação, essa explicação de por que as instituições são diferentes nessas colônias, em diferentes colônias europeias. Então, a primeira coisa que eles fazem é que diferentes tipos de colonização que criaram diferentes conjuntos de instituições. Então, o tipo de colonização, não o colonizador, né? De novo, nós vamos voltar nisso mais na frente, mas é uma questão que sempre vem. Às vezes a gente associa muito ao colonizador, e ele não está fazendo isso. Pode até achar que é isso, é seu direito, mas não é a tese deles. A tese deles é que é o tipo de colonização que importa. Em um extremo estão os estados extrativistas. Quem são esses estados? São colônias onde o objetivo era extrair da colônia o máximo de recursos possíveis, e aí não havia incentivo para criar instituições para a proteção da propriedade privada, nem imposição de limites, os famosos checks and balances para o governo. Pensa nessa situação como um lugar onde o europeu que foi para lá, o objetivo dele é ganhar muito dinheiro, talvez achar ouro, ou diamante, ou outro metal precioso, ou outra pedra preciosa, pegar isso, muito dinheiro mesmo, e ir para a Europa. Ele não estava querendo se estabelecer nesse lugar. Não era o plano dele. Ele vai pegar a grana e ir embora, ou então deixar lá um subordinado puxando essa grana e mandando para ele, né? Esse cara tem muito pouco incentivo para construir, para brigar, para cobrar instituições boas. Ele não tem muito esse objetivo, ele não está tão preocupado com isso. Ele se defende, ele tem a arma dele para proteger o ouro dele, ou então um tirano lá que garanta o ouro dele, nem que seja num curto espaço de tempo, até ele pegar o barco e ir embora, né? Quer dizer, não precisa ser uma coisa longeva, né? Uma coisa, tá de bom tamanho para ele, nem que ele tenha que subornar o tal do tirano, dar uma parte do ouro para o tirano, e para ele tá bom, porque ele continua rico desse jeito. Da mesma forma, ele não está muito preocupado se tem corrupção, essas coisas todas. Não é o problema dele. O que ele quer é chegar lá, pegar o dinheiro, extrair o que puder e ir para a Europa, ou então montar um núcleo de extração que extrai o que puder, enquanto ele mesmo está na Europa, sujeito a um governo e às instituições europeias. Então esse é o extremo das instituições desses locais extrativistas. No outro extremo, e aqui eu peço desculpa, ficou horrível aí o extremo, mas às vezes eu estou digitando, não tem corretor, na pressa eu faço essas barbaridades. O S fica logo em cima do X, então acontece essas coisas, peço desculpas. No outro extremo, então, estão os casos onde os colonizadores tentavam reproduzir as instituições da Europa. Vamos pensar na criação de neo-europas, né? Quer dizer, então ali é um colonizador que vai àquele local da colônia, não com o objetivo só de chegar e extrair riquezas, enquanto mantém a base dele na Europa, ou então até extrair a riqueza, ganhar a grana e voltar correndo para a Europa, assim, nem ouvir falar mais da colônia. Não, ele vai a essas colônias com o objetivo de estabelecer naquela colônia. Muitas vezes levar a família, levar a esposa, levar filhos, ele quer morar ali, ele quer
se assentar ali e criar um ambiente de vida o mais próximo possível do que ele tinha na Europa, de preferência sem os defeitos. Muitas vezes é um cara que está sendo perseguido por questões religiosas, questões políticas, e ele quer se livrar daquilo, ele vai para a colônia com esse objetivo explícito, de se estabelecer na colônia e criar ali os fundamentos para a família dele, para a vida dele. Esse cara tem mais incentivo, né? Ele tem mais incentivo para querer um governo que respeite regras, que seja limitado, que proteja a propriedade dele, ele está querendo construir essa propriedade, deixar para os filhos, que tudo isso seja garantido, claro, a Europa naquela época também não era a Europa de hoje, mas ainda assim tinha avançado um bocado nessa direção. Então, os incentivos existem para pedir instituições que protejam a propriedade privada e limite a ação do governo, porque ele não quer ser expropriado a qualquer momento, ele não quer ficar sujeito a qualquer tipo de arbitrariedade. Particularmente verdade quando o cara já está fugindo de uma arbitrariedade da Europa, ele já sentiu isso, ele não quer isso nessa colônia que ele está construindo. Então, a primeira premissa é essa, você tem esses dois tipos de instituições. A partir daí vem a questão, tá, mas por que umas num lugar e outras no outro? Qual é a lógica para fazer isso? Por que os que foram para os colonos que foram para determinada região foram para se estabelecer e em outra região foram só para extrair? De novo, você pode pensar explicações, mas aqui eles propõem aqui está relacionado à hostilidade do ambiente aos colonos europeus. Você pode pensar em termos de doença, você pode pensar em termos de tribos locais que atacavam e matavam esses colonos, mas a ideia aqui é o seguinte, onde se morria muito, onde você é melhor para pensar doença, né? As doenças tropicais que os europeus não conheciam, não tinham sistema imunológico para isso, então quando chegava lá era um horror para os europeus, até mais do que para a população nativa que já tinha algum contato com a doença. Então, nesses locais muito hostis, onde se morria muita gente, morria muito europeu, muito colono, as instituições tendem a ser as instituições extrativistas. As pessoas não vão ali se estabelecer, você não quer levar sua família, você não quer levar seus filhos para um lugar que se morre tanto. E nos locais onde o ambiente era menos hostil, onde era mais fácil viver, aí sim se foram formadas essas colônias que não eram extrativistas, eram colônias com instituições visando limitar o Estado, garantir as neo-europas, digamos assim. Então, as neo-europas nesses lugares onde a vida era mais amena, onde o ambiente era menos hostil, e as colônias extrativistas seriam mais compatíveis com ambientes mais hostis. Então, essa é a teoria que eles têm. Finalmente, a terceira premissa é que as instituições coloniais persistem mesmo após a independência. Então, mas teve a independência, tá, teve a independência, bacana, mas as instituições coloniais persistem mesmo assim. Então, com essas três premissas, eles começam a construir a teoria deles. E a teoria deles para variação exógena, consistente com essas premissas, é que a taxa de mortalidade pode ser um bom instrumento, né? uma boa fonte de variação exógena para as instituições atuais das ex-colônias. Então, eles vão defender que essa taxa de mortalidade, exatamente por capturar essa hostilidade do ambiente aos colonos, ela é um bom instrumento, é uma boa fonte de variação exógena para essas instituições. A lógica deles, mais ou menos, é a seguinte, então. A taxa de mortalidade potencial, né, quer dizer, associado à hostilidade daquele ambiente, ela determina o tipo de colonização. Então, a colonização vai ser determinada por essa taxa de mortalidade. Você está lá na Europa, você tem uma noção, aqui se morre muito, aqui se vive bem, e aí isso determina o tipo de colonização o tipo de colono que vai procurar uma região ou outra. Esse tipo de colonização vai determinar as instituições iniciais. Então, as instituições que valiam ali na época da colônia, as instituições lá de antigamente. Essas instituições iniciais vão determinar as instituições atuais. A tese deles é essa que persiste. Então, as instituições que foram criadas lá atrás, na época da colonização, elas persistem, de certa forma, até os nossos dias. Elas têm uma persistência muito forte.
E essas instituições atuais que vão determinar o desempenho da economia, especialmente o PIB per capita, que é a variável de interesse deles. Então, essa é a cadeia de argumentação deles. Taxa de mortalidade, tipo de colonização. Instituições iniciais, instituições atuais, desempenho atual da economia. Essa é a construção que eles estão fazendo. Foram usados dados sobre as taxas de mortalidade de soldados, bispos e marinheiros que serviram nas colônias entre os séculos 17 e 19. Então, foram esses os dados que eles pegaram. Essa taxa de mortalidade é razoavelmente controlada, né? Porque soldado, marinheiro e bispo é bem controlado, os exércitos e a igreja controlam essas coisas, então você tem uma medida razoável. Se você estiver interessado nos detalhes da fonte, por favor, tem lá no texto, o texto está na pasta. Quem não tem acesso à pasta, está vendo isso em outro lugar, se vocês botarem o título do texto, é muito fácil achar esse texto, é muito fácil de encontrar mesmo, é um texto muito conhecido. Bom, só para animar, essa figura 1 mostra a relação entre a taxa de mortalidade nas colônias e o PIB per capita em 95. Então você vê que tem realmente uma inclinação negativa, né? Então, quanto maior lugares de mais mortalidade, tem PIB per capita menor hoje em dia, enquanto que lugares com menor mortalidade têm maiores PIB per capita. Então, tem uma dica aí, né? Claro que o artigo não é isso, né? Isso aqui é só a motivação, nós estamos nessa questão de motivação, mas é interessante a relação, é interessante como se coloca uma relação inversa entre essas duas variáveis. Bom, então a figura está mostrando o seguinte: as colônias onde os europeus enfrentaram taxas de mortalidade mais altas são hoje substancialmente mais pobres do que as colônias com menores taxas de mortalidade. Então esse é o que nós temos aqui, que a figura já coloca. A teoria que eles estão usando é que essa relação reflete o efeito da mortalidade dos colonos nas instituições trazidas pelo europeu. Então essa relação que está captada aqui na figura é um reflexo dessa teoria que eles estão dizendo, que essa mortalidade determinou o tipo de colonização que determinou as instituições. Para proxy de instituições, eles vão usar índice de risco de expropriação. Então, lá do Political Risk Services, mais uma vez, quem quiser detalhe dos dados, dá uma olhada no artigo que está disponível e é fácil de encontrar. Existe uma forte relação entre instituições atuais e taxa de mortalidade de colonos. Também eles estão colocando essa relação. As taxas de mortalidade, se você fizer uma regressão entre taxa de mortalidade enfrentada pelos colonos mais de 100 anos atrás, isso explica mais de 25% da variação nas instituições atuais. Isso dá significativo e tem esse poder de explicação. Claro, não explica tudo, mas já explica um bocado de coisa. Só essa taxa de mortalidade que aconteceu há mais de século, né, que aconteceu lá atrás. O canal que os autores justificam é o proposto na teoria deles, né? Dizer exatamente, olha, é mais uma evidência a favor da teoria que nós estamos apresentando. Taxas de mortalidade dos colonizadores foram dos principais determinantes de assentamentos. É porque eles estão usando, na realidade, não é de todo mundo, é do bispo, do soldado e dos marinheiros. Então, é uma coisa potencial para mim, que não sou nenhum dos três, mas vou lá, se eles estão morrendo, chance que eu também vá acabar morrendo. Então, foram determinantes dos assentamentos. Assentamentos foram importantes determinantes das primeiras instituições. Na prática, eles estão pegando instituições em 1900, lá atrás, lá em 1900. Há uma forte correlação entre as primeiras instituições e as instituições de hoje. Então, esse é o caminho que eles vão montando o argumento deles. A restrição de exclusão implícita nas escolhas do instrumento é que, condicional aos controles incluídos na regressão, claro, sempre se coloca, né? As taxas de mortalidade dos colonos europeus mais de 100 anos atrás não têm efeito sobre o PIB per capita hoje, além do efeito por meio do desenvolvimento institucional. Então isso é muito importante, porque é isso que permite que seja usado essa variável como um instrumento, né? Se tivesse um outro efeito que não está captado no modelo, dessa mortalidade para o PIB de hoje, essa estimação vai ficar ruim, as estimativas não seriam boas. Então, essa hipótese é central. A única maneira que a taxa de mortalidade no período colonial afeta a única maneira que a taxa de mortalidade no período colonial afeta o PIB per capita atual é por meio das instituições feito o controle pelas variáveis que estarão lá nos modelos.
A principal preocupação com essa restrição de exclusão é que a taxa de mortalidade dos colonos pode ser correlacionada com doenças atuais, que pode ter um efeito direto no desempenho econômico. Ou seja, essa mortalidade podia ser por conta, sei lá, de malária, lá numa região tropical que tem alto índice de malária. Então, os colonos lá atrás, lá no passado, chegavam lá e morriam. Pode ser que essas mesmas doenças estejam funcionando até hoje, que isso tenha um efeito no PIB per capita. Se for isso, gol contra para eles, porque isso compromete o argumento que eles estão apresentando. Então, neste caso, as estimativas de variáveis instrumentais podem estar atribuindo às instituições os efeitos da doença sobre a renda. Ou seja, você está botando aquela mortalidade, aquele instrumento, ele pode estar jogando para instituições um efeito que de fato é o efeito que realmente de fato ele é da doença. Essas doenças que persistem até hoje. Eles acreditam que essa hipótese, né, esse problema aí é improvável. Então eles defendem a restrição deles. Claro, né, eles estão apresentando o argumento e tal, se parasse aqui, já era. Eles dizem que a grande maioria das mortes dos europeus nas colônias foram causadas por malária e febre amarela. Embora essas doenças fossem fatais para os europeus que não tinham imunidade, tiveram efeito limitado sobre os indígenas adultos que desenvolveram vários tipos de imunidade. Então, o que eles argumentam é que essas doenças, por mais que sejam problemas, malária, então, nem se fala, a gente teve aula de malária aí por conta dessa confusão toda aí de remédio, mas que elas não têm um impacto tão forte quanto tinham nos europeus. É a tese dele, há quem discorde disso, que fique claro, mas é a tese deles, eu estou apresentando o artigo deles, a tese que eles apresentam, isso é explícito, basicamente eu estou pegando do texto, traduzindo esses pontos, claro, não estou botando o texto inteiro, estou selecionando os pontos que eu considero mais importantes para apresentar, mas quem quiser, checa lá no texto. Portanto, é improvável que essas doenças sejam a razão pela qual muitos países da África e Ásia são pobres atualmente. Essa é a argumentação que eles estão fazendo, né? A verdade é que, assim, a nível de país é muito difícil mesmo fazer essa afirmação. A nível de famílias, tem evidências fortes que essas doenças, sim, elas perpetuam o ciclo da pobreza. Mas é muito difícil fazer esse salto, porque a gente está falando de famílias muito pobres, né? Isso em regiões específicas dos países, e não do país como um todo. Mas, de toda forma, é um ponto fraco, mas um ponto frágil, digamos assim, e eles mesmos registram isso. Outra pergunta que aparece muito é se as instituições dos colonizadores podem ser determinantes. Aquela ideia de, olha, os ingleses levaram as boas instituições dele para as colônias deles, e por isso essas colônias hoje em dia são ricas. A gente sempre pensa nisso quando fala dos Estados Unidos, da Austrália, porque tem as leis lá dos ingleses, né, a Common Law e essas coisas todas. Bom, a abordagem deles é diferente dessa também. Essa abordagem é centrada na identidade do colonizador, a deles é nas condições das colônias. Então ele também deixa bem claro isso, que são duas abordagens diferentes. Eles não estão seguindo essa linha da identidade do colonizador. O ponto deles são as condições da colônia. É lá que está a chave para entender o que estava acontecendo. Especificamente, dizem eles, né, na teoria e nos dados, não é a identidade do colonizador ou as origens da lei, por exemplo, a Common Law, que importam, a Common Law dos ingleses, né, que importam, mas se os colonizadores europeus poderiam se estabelecer com segurança em um local específico. Onde eles não puderam se estabelecer, eles criaram instituições piores. Então essa é a tese dele e ele está batendo nessa tecla. Então não é uma questão da origem. Essa ideia da origem do colonizador é muito forte, é muito presente. Aqui no Brasil muita gente fala, né? Não, porque teve as colônias inglesas tiveram acesso àquela estrutura legal inglesa, por isso elas são mais ricas. Mas não é a tese que o Acemoglu está defendendo. Também tive a influência da civilização ocidental. Né? A questão foi a influência que a civilização ocidental fez nas colônias. Howe e Jones, por sua vez, usam distância do Equador como instrumento para a infraestrutura social, porque, eles argumentam, latitude está relacionada com a influência ocidental, o que leva a boas instituições. Então, Howe e Jones, em 99, eles têm esse artigo em que eles dizem que a latitude está relacionada com a influência que o Ocidente faz, e isso levaria a boas instituições. O argumento teórico para esses instrumentos não é inteiramente convincente. E aí dizem, né, os autores aqui do texto, não é fácil argumentar que a influência belga no Congo, que para quem conhece a história é absolutamente cruel, talvez seja um dos episódios mais brutais de colonização,
é a influência europeia, é a influência da civilização ocidental no Congo, ou a influência ocidental na Costa do Ouro, né, a Golden Coast, de onde veio boa parte dos escravos para a América, durante a era da escravidão, promoveu boas instituições, mas é ocidental aquilo ali. Os ocidentais estiveram presentes e não dá para dizer que aquela presença fez boas instituições, então eles questionam a validade dessa afirmação. Eventualmente eles vão encontrar um papel para a latitude na explicação, mas pelo canal deles, né? Porque realmente latitude está associada com algumas doenças tropicais. Vamos lá para a regressão. Regressão que eles começam a fazer não é a principal, é só para começar a discussão. Eles fazem uma regressão do log do PIB per capita contra as instituições atuais, RI, I é país, né? Então o log do PIB per capita de cada país, constante, as instituições atuais e outras variáveis explicativas. O que eles estão interessados é nesse coeficiente aqui, nesse alfa. Né? Esse aqui é o coeficiente que interessa. Eles trabalham com duas amostras, uma é uma amostra com todos os países, que em alguns momentos eles vão usar, e outra é a amostra, digamos, mais relevante, que é a que tem os dados disponíveis, que eles chamam de base sample, com basicamente os dados de mortalidade dos colonos e os dados de instituições. PIB 95 é fácil de achar. Então, quem tem essa amostra completa com todas essas variáveis, ele chama de base sample, e é aí que ele faz as regressões dele. A primeira coisa que ele faz é mostrar as estatísticas descritivas das diversas variáveis, e uma coisa interessante nessa estatística descritiva é aqui por quartis de mortalidade. Então, se você olhar o log do PIB per capita, nos maiores quartis, ele é menor do que aqui. Então, onde tinha mais mortalidade, onde tinha menos mortalidade, né, o primeiro quartil é o menor, é o que tem menos, o PIB per capita é maior. E à medida que vai aumentando a mortalidade, né, quer dizer, pensa aqui que você dividiu a mortalidade em 4, então os 25% menores é o 1, né, de 25 a 50 é o 2, 50 a 75 é o 3, 75 a 100 é o 4, para quem não lembra aí dessa coisa dos quartis. Você percebe que o PIB per capita vem diminuindo. Acontece a mesma coisa quando você pega o PIB por trabalhador. O risco de proteção, quer dizer, essa variação, restrições ao executivo em 1990, restrições ao executivo em 1900, você vê bem essa relação. Nos lugares que tinham menos morte, essas coisas estão melhores. No primeiro ano da independência, de novo vem diminuindo. Democracia em 1990, de novo vem diminuindo. Assentamentos europeus em 1900, de novo vem diminuindo. A mortalidade dos europeus, essa aqui vem crescendo, é óbvio, por definição. E aqui é o número de observações em cada quartil. Então é interessante ver isso, é interessante ver esse comportamento que já vai reforçando a ideia deles, né? Quer dizer, esse é o peixe que eles estão vendendo. E aqui vem a primeira regressão, aquela equação que nós comentamos. Então está aqui a primeira regressão. O que nós podemos ver na primeira regressão é que o valor é significativo, né? Você pode ver essas divisões, está muito mais que 2. Os valores são significativos. A primeira regressão explica até um bocado. O R2 é até bem alto. Aqui é a tabela toda. Aqui é a amostra, né? É o base sample. Quer dizer, que são os países que vai ficar lá com o negócio do continente. Você vê que aqui na Holy World você não tem para todos os países a mortalidade, né? Aqui você tem, então é isso que vai diferenciar. Então, quando você faz para o mundo todo, você tem 0,54 significativo, aqui 0,52, quando é a amostra, aí ele inclui latitude, continua significativo, quando você inclui latitude, diminui um pouquinho, nas duas amostras. Aqui ele inclui... que ele faz Holy World. Aqui ele bota mais um monte de coisa, dummy para as regiões, né, para a Ásia, para a África e para os outros, continua significativo. Aqui ele faz na amostra base, aqui ele repete com as dummies na amostra base, e aqui ele está usando no lugar do produto por pessoa, né, o per capita, ele está usando o produto por trabalhador. Em todos os casos, é significativo, positivo. O maior valor encontrado foi 0,54, o menor valor encontrado 0,41. Então não está tão longe um do outro. Essa relação parece que é robusta, embora a gente não possa falar que a instituição, né, porque tem aquele problema da endogeneidade que ainda não foi atacado. Mas parece ter uma relação robusta
entre essas variáveis. Então, no geral, os resultados da tabela 2 mostram uma forte correlação entre instituições e desempenho econômico, medida como ele está medido, né, pela questão da proteção contra expropriação e PIB per capita. No entanto, existem várias razões importantes para não interpretar essa relação como causal, que é o que a gente estava discutindo lá atrás, né, quer dizer, cuidado com as interpretações. Primeiro, economias ricas podem ser capazes de pagar, ou talvez prefiram, para a gente não é tão relevante, melhores instituições. Então, aquilo que a gente falou lá no começo. Pode ser que a relação seja na outra direção. Pode ser que o fato de ser rico é que dê as melhores instituições. Mais importante do que isso é o problema da causalidade reversa. São omitidos muitos determinantes das diferenças de renda que estão naturalmente correlacionados com as instituições. Finalmente, as medidas das instituições são construídas ex post, e os analistas podem ter tido um tipo de preconceito em ver instituições melhores em lugares mais ricos, e essa é uma questão central nessa discussão institucional. Medir instituição é não trivial, é complicado. Por exemplo, você fala, democracia é uma instituição boa. Democracia. Claro que tem graus diferentes, mas a possibilidade de escolher os governantes e de punir governantes que não atendam a vontade majoritária, pelo menos, ou vontade de grupos importantes, tirando o cara do cargo. Então você tem aí o presidente, está lá o Bolsonaro, se as pessoas não estiverem felizes com ele, elas têm a oportunidade de retirá-lo, sem fazer uma revolução, sem ter que matar ninguém, sem nada do tipo, você vai lá, vota e tira o cara. Então você bota uma restrição ao poder, você tem uma limitação do tempo que ele pode ficar, quer dizer, mesmo que as pessoas estejam gostando muito do Bolsonaro, elas não podem, ele só tem mais um mandato pela frente, nesse caso, de estarem gostando dele. Então você tem isso tudo que restringe o poder do governante, aí você tem Ministério Público, você tem tudo isso aqui. O Brasil tem essas coisas, a Europa tem, sabe, mas tem. É bacana você ter uma imprensa livre, por exemplo. É outra coisa que todo mundo aponta como boa instituição. Né? Uma imprensa livre que denuncie, que faça, que exponha políticos e poderosos. A China, é complicado essas coisas lá. Né? A China tem um partido comunista que controla o país politicamente. É difícil tirar aqueles caras de lá, viu? No voto. Não é trivial, não. Quem não está feliz está complicado. Né? A China não tem as garantias individuais, como, por exemplo, mesmo no Brasil tem. Você, de vez em quando, né, você vê aquele bilionário lá do AliExpress, o cara desapareceu um tempo, aparece, ninguém sabe o que aconteceu. Imprensa livre não é o caso. Mas a China cresce a beça. Aí você pode me dizer, tudo bem, mas ele não está falando de crescimento, ele está falando de alto nível de renda, e o nível de renda da China é igual ao do Brasil, é verdade. Mas será que ela vai chegar lá? Não vai? Então é muito difícil. As instituições chinesas são boas? Essa é a pergunta. É difícil dizer, né? Pelo nosso conceito de instituições que a gente está pensando aqui, não são boas. Mas de alguma forma serão boas, então é muito difícil você não estar fazendo uma coisa meio que de trás para frente. Ou então você está pegando os países ricos e percebe que vários dos países de alta renda per capita têm um conjunto de instituições que são semelhantes e dizendo, então essas são as boas instituições. Então tudo isso é problema muito sério, essa literatura tenta lidar com isso. Claro, nós estamos aqui falando do artigo 2001, que é seminal, fundamental, mas que a literatura continua, as pessoas tentam procurar causas mais profundas e tal, mas é uma discussão importante. Bom, a equação 1 que nós vimos, ela descreve a relação entre instituições atuais e logo do PIB per capita. Para completar o modelo, a nossa história, né, de que mortalidade, tipo de colonização, instituições iniciais, instituições atuais, PIB per capita. A gente só pegou a parte final. Então você precisa do resto das outras relações. Então está aqui as outras equações que vão aparecer no modelo. Então aqui são é melhor, eu prefiro de trás para frente, desculpe. Então aqui é a mortalidade com a colonização com as instituições iniciais com as instituições atuais. Então são as outras equações que fecham o modelo dele, o modelo que eles estão apresentando. Então R é as instituições atuais, C as instituições iniciais, S é a colonização europeia, que vai ser medida pela fração de descendentes europeus em 1900, e M é a taxa de mortalidade dos colonos, então, já como nós descrevemos. A estratégia de identificação mais simples
pode-se usar a S ou mesmo C como instrumento para R na equação 1. Então, você pega se o percentual de europeus, né, ou as instituições iniciais, como instrumento. No entanto, na medida em que os colonos são mais propensos a migrar para áreas mais ricas e as instituições iniciais refletem outras características que são importantes para a renda atual, a estratégia de identificação seria inválida, ou seja, tanto C quanto S poderiam ser correlacionados com erro. Que erro? O erro da nossa regressão original. Eles poderiam ser correlacionados. Então não é uma boa estratégia, embora seja talvez uma maneira de pensar, você pensar, não, aquilo ali é exógeno, mas talvez não seja isso, né? Quer dizer, talvez o cara já foi para uma região mais rica porque tinha outros motivos para ser mais rica, e isso pode ter influenciado até hoje. Então não é uma boa estratégia, apesar de ser uma ideia que alguém possa ter. Então o instrumento foi a taxa de mortalidade, foi usado o log, ele explica lá, tem umas variações muito grandes e acabou usando o log, também não tem muito problema, ele acabou usando essa variável. A estratégia de identificação será válida de novo, né, vamos repetir, desde que log, eu botei log i, né, mas é log de yi, desculpa, na realidade é log de mi, né, y é a variável que eu quero explicar, desde que log de mi seja não correlacionado com o erro da regressão original, aquela primeira, né, o epsilon. Você repara que os outros não são epsilon, aquele nu, né, nu isso aqui, né, esses errinhos. Quando eu falar epsilon, eu estou falando desse aqui, ele ficou diferente exatamente para isso, para a gente não confundir. Então a mortalidade, né, o log da mortalidade não pode estar correlacionado com esse cara, e é o que eles estão dizendo que não está. É a ideia da fonte exógena. Vamos lá. Isto é, se as taxas de mortalidade de colonos entre o século XVII e XIX não têm efeito na renda hoje, além de sua influência via instituições, né, controlado pelas variáveis X lá que estão na regressão. Bom, a figura 3 vai mostrar a relação entre a taxa de mortalidade dos colonos e a medida de instituições. Dá para ver também direitinho a relação negativa, né? Os lugares que tiveram mais mortalidade têm instituições piores, tem menor nota na instituição. Os lugares que tiveram aqui, os Estados Unidos, aqui, o Canadá, né, mortalidade lá embaixo, instituições lá em cima. Então, você tem esse tipo de relação. Você tem esse tipo de relação. Bom, aqui vem, então, a regressão, tabela 3, com mais regressões. Ainda não é a regressão. Nessa regressão, ele tá querendo estudar a relação entre as instituições atuais e as antigas, né? Essa equação aqui. Essa daqui. Então, a variável dependente é as instituições atuais, proteção com expropriação 85-95, e ele vai fazer a regressão primeiro com restrições no executivo em 1900, dá significativo, dá positivo e significativo, como propõe lá, né? Quer dizer, as instituições antigas elas influenciam as atuais. Daí ele vai fazer a outra, que ele bota na outra, latitude. Ele bota a latitude para controlar, continua positivo e significativo. Agora ele vai testar, em vez de restrições ao executivo, grau de democracia em 1900, continua significativo nas duas especificações, com sem latitude. Depois ele vai botar as restrições ao executivo no primeiro ano de independência, quer dizer, no ano que o país fica independente, também é positivo, significativo e é robusto quando você controla por latitude. Finalmente, ele está pegando essas instituições atuais e está botando com assentamentos europeus em 1900, positiva, significativa. Continua quando ele coloca a latitude. E aí a relação com a mortalidade é negativa, também continua quando bota a latitude. Então, aquela ideia que ele está fazendo, né, quer dizer, ele está encontrando a relação RC e a relação RS e depois R e M. Ele está pegando essas relações que implícitas aí estão todas com sinais certinhos. Na parte de baixo ele está botando as instituições antigas. Então ele começa com
restrições ao executivo, ao executivo em 1900. Tem uma relação com os assentamentos europeus, que se mantém robusta quando você controla por latitude. Então, as instituições iniciais com um tipo de colonização, né, com percentual de europeus lá, vivendo lá, e tem a relação negativa com a mortalidade, conforme ele sugere. Então, ele também encontra isso, que também mantém robusta quando você coloca latitude. Aí depois ele pega outra medida, em vez de pegar restrições ao executivo, ele pega a democracia. De novo, os resultados são bons, os resultados apontam na direção que ele estava propondo. E finalmente ele vai para o tipo de colonização, e aí vai ver o percentual, e ele mostra que tem uma relação negativa com a mortalidade, que é robusta ao controle por latitude. Então os resultados são, até agora tá bom. Até agora está indo tudo na direção boa. Essas proposições que ele colocou estão aparecendo nas regressões, né? Quer dizer, alta mortalidade, tipo de colonização onde o cara não quer se fixar, ele só vai ali para extrair, montar um polo de extração, ou ele mesmo extrai e vai embora. Esse tipo de colonização está relacionado às instituições iniciais, e as instituições iniciais estão relacionadas às instituições atuais, que estão relacionadas ao PIB per capita atual. Então está construindo, a coisa está andando. Então, bom, aí eu só descrevendo, só porque eu esqueci, de novo, entrou uns esquisitices aí, mas, de novo, eu peço mil desculpas pelos muitos erros de digitação, mas é porque, às vezes, eu estou correndo e tal, e tive alguns problemas aí recentes, tive que fazer correndo. Eu espero que no próximo ano eu corrija, eu vou tentar corrigir tudo isso. Fica aí, a primeira turma tem que pagar um preço. Mas o painel A mostra que as restrições do Executivo em 1900 estão correlacionadas com as instituições hoje. E aí, quando você copia e cola, fica pior ainda, porque repete. As regressões 3 e 4 no painel A, usam indicadores de democracia, essa primeira parte foi toda... Tudo bem. Usam restrições ao executivo no ano de dependência, com controle para ano de dependência. 7 e 8, instituições de presença europeia. 9 e 10, correlações com taxa de mortalidade. E aí, painel B, vai ficar tudo ruim, porque é tudo em cima do outro, peço desculpas. Mostra que restrições ao executivo em 1900 têm correlação positiva com europeus, em 1900 negativa com mortalidade. O R2 fica perto de 50. E finalmente mostra que democracia em 1900 tem correlação positiva com europeus em 1900. Tudo aquilo que a gente já falou, estou só repetindo aqui. Bom, agora vamos para a regressão forte, né, que é fazendo um instrumento para controlar pelas variações e ver o real efeito das instituições no nível de renda. O que nós vamos estimar, então, é a equação 1, a equação 1 e essa aqui, e essa equação aqui, relacionando R a M, e a hipótese, que chama restrição de exclusão, é de que M não aparece na equação 1. Não é? Quer dizer, aquela ideia de que o efeito da mortalidade é pelas instituições. Bom, está aqui a tabela, essa ficou mais miudinha ainda, será que eu enxergo esse negócio? Enxergo. Reparem que mantém a proteção contra expropriação, as instituições, elas têm um efeito positivo no log do PIB per capita, positivo, significativo, mas ficou bem maior. Se vocês lembrarem na outra, deu 0,50 e pouco, quando eu não fazia o instrumental. Quando eu boto o instrumento, ficou bem maior, quer dizer, o impacto das instituições no PIB per capita pode ser maior do que o que aquela regressão sugeriu. Eles vão fazer a amostra básica, porque assim, na outra total não tem o dado, que é importante, né? Então não pode aparecer. Aí fala a amostra básica sem os da Neo Europa, mantém a relação. Agora eles vão fazer essa, mas eles estão mudando, eu acho que a especificação aqui no primeiro estágio, é isso que eles estão fazendo, ele está considerando latitude e dame. Aqui é sem a África, considerando latitude e dame, né, que você está conseguindo. E aqui também ele está considerando a latitude. Aqui com dames para os continentes e com produto por trabalhador no lugar do produto per capita. Reparem que, na maioria dos casos, tudo dá positivo e significativo, isso é fato, e alguns valores bem altos, principalmente aqui nas regressões iniciais. Aqui no primeiro estágio, o que ele está pegando as instituições, né, contra a mortalidade, também sempre negativo e sempre significativo. Então,
o resultado aparece. Quer dizer, esse resultado, quando ele faz a regressão, eles de fato encontram que o efeito das instituições é mais forte até do que o originalmente pensado, o efeito das instituições no desempenho da economia é mais forte do que o pensado. Então, os efeitos são maiores que usando mínimos quadrados ordinários. O efeito da latitude, que é encontrado em outras pesquisas, ele citou o Hall Jones, mas ele pode ocorrer por meio das instituições, exatamente porque a latitude pode estar associada ao ambiente mais hostil. Bom, a validade dos resultados da tabela 4 depende da hipótese que a mortalidade dos colonos no passado não tem efeito direto na economia atual. Mas ele está batendo nessa tecla, e eu também, para perceber a estratégia do artigo. Embora os autores considerem a hipótese razoável, a robustez dos resultados é avaliada controlando diretamente por muitas das variáveis. Desculpem aí os 2 pontos de interrogação, isso aí é erro na copiar e colar. Que poderiam ser correlacionadas tanto com a mortalidade dos colonos quanto os resultados econômicos, de forma a verificar se a adição dessas variáveis afeta as estimativas. De forma geral, os autores encontram que o resultado muda muito pouco com a inclusão dessas variáveis, e que variáveis enfatizadas em outros estudos tornam-se insignificantes quando o efeito das instituições é considerado. Bom, eu vou dar uma parada aqui, nós estamos com 50 minutos de vídeo, e eu vou fazer essa parte da análise de robustez num vídeo seguinte. Não era o plano original era só 2 vídeos, mas é para tentar não passar de 1 hora. Então, obrigado pela atenção de vocês, e eu já emendo aqui no próximo vídeo.